E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Espero que vocês estejam bem também, tranquilos e saudáveis, né? Fisicamente, mentalmente e emocionalmente também. Gente, pois é, então, antes de iniciarmos aí a nossa maratona, a baratona do mês do Halloween, espero que vocês, né, acompanhem todos os vídeos que saírem aqui. Já saiu uma live, eu e o Rubens, né? Então, procurem aí no canal que vocês vão ficar por dentro do que vai rolar, né? Mas então, né, tô até de branquinho aqui numa coisa mais light, na nossa quinta-feira light, para falar de uma obra inédita no Brasil, do grande, querido, maravilhoso, indelével Charles Dickens. Gente, que é esse livro aqui, que são 2 tomos, A Velha Loja de Curiosidades, gente, da editora Ciranda Cultural, com o selo Príncipes. Tem essa cinta aqui, eu vou tirar. Vamos conversar sobre a história, um pouquinho do Dickens e sobre a edição também, tá, gente? Eu fiquei super feliz com essa compra aqui, o livro tá muito bonito. Então, esse daqui é o tomo 1. Vocês podem ver que é uma lojinha, né? Com o númerozinho 01 aqui do lado, e ela tá direitinha, né? Tá bonitinha aqui a fachada da loja. Mas aí vocês vão perceber que no tomo 2 tá o número 2 aqui, e a loja já tá um pouquinho decrépita, pessoal, ó, os tijolos aqui aparente, né? A maçaneta da porta torta. Então a gente já vê que tem uma certa decadência, já dá um pouquinho de tristeza na gente, assim, ver que a história vai ter uma decaída, né? Mas vamos lá. Eu li o primeiro tomo, tá, gente? Vocês sabem que Dickens não é uma coisa que se pega e lê numa sentada, então eu li o primeiro tomo. Vamos conversar sobre o primeiro tomo, que ele é o mais grossinho, né? Tem 350 páginas, e o tomo 2 tem mais ou menos ali 300, tá? Eu vou ler o tomo 2 mais pra frente e aí nós conversamos, tá, gente? Isso depois do mês do Halloween, tá? Então vamos ver aqui. Então, gente, por que eu quis fazer essa pesquisa antes, um pouquinho assim, não muito aprofundada, né? Mas saber um pouquinho mais da vida do Dickens. Porque ele tem uma forte crítica social em toda a obra dele, e eu gostaria de saber, né, se a infância, a vida dele foi muito dura, foi muito pobre, para ele trazer toda essa realidade para as obras, né? E assim, fazendo essa pequena pesquisa, eu tomei um spoiler desse livro aqui, gente, mas um spoiler assim na minha cara que eu não esperava. Então, se vocês forem procurar na internet sobre a vida dele, quando começar a falar em obra, quando mencionar uma obra, pulem, gente, porque vai ter um spoiler e eu, assim, ó, fiquei chocada com o que eu li, tá? Mas então, né, eu vou dar uma lidinha aqui para vocês nas pequenas anotações que eu fiz aqui para descobrir um pouquinho mais sobre o nosso querido Dickens. Um aquariano, né, gente, humanista aí, todo preocupado, engajado com as questões sociais. Ele nasceu em fevereiro de 1812 e ele teve uma morte cerebral em 1870, tá? A família dele era bem de vida, eles tinham, assim, algumas posses, mas o pai era um homem muito endividado, fazia muitas dívidas e acabou sendo preso. O que levou eles, então, a terem, né, uma caída ali, né, na família, nas posses, na sociedade. E eles foram morar em Camden Town. Sabem quem morou lá também, gente? Amy Winehouse. É um bairro muito legal, londrino, tá, pessoal? Bem conhecido, assim, é meio parecido com o bairro que eu morava aqui perto da Cidade Baixa. Mas enfim. Então eles se mudam para esse local, né, que é um pouco mais simples do local que antes eles moravam, né? E aos 12 anos, o Dickens começa a trabalhar. Então, já menino, ele começa a trabalhar porque o pai foi preso, então ele tem que ajudar em casa. E assim, esse foi o contato mais pesado, assim, que ele teve com a pobreza, né? Porque logo um tempo depois, não demorou muito, o pai dele recebeu uma herança. E a vida deles foi lá pra cima de novo. Então, assim, o Dickens não foi um cara sofrido pra caramba, um cara que viveu anos ou a vida toda na pobreza. Não, gente, foi um período de vida só, né, ali na infância dele, que, claro, não deve ter sido fácil, né, pessoal? Mas logo eles já ascenderam socialmente de novo, tá?
Então ele, com essa melhora, ele vem a ser jornalista, né? Ele trabalha bastante tempo, né, em jornais, fazendo colunas, né? Ele se casa, tem 10 filhos, gente, sim, 10 filhos, e todos os filhos, o nome tem a ver com a literatura, ou o nome de um escritor, de uma escritora. Tem uma Mary, se eu não me engano, que só pode ser a Mary Shelley, né, gente? Acredito eu. Se bem que a Mary Shelley, ela é contemporânea do Dickens, eu acho, né? Eu acho que é mais ou menos, os dois são da mesma época, né? Então, uns tempos depois, 22 anos depois, o Dickens e a mulher se separam, né? Para aquela época, ele, como escritor já bem conhecido, logo ele ficou assim conhecido, vendia bastante. Eles se separaram e há rumores de que ele era amante da cunhada, sim, da irmã da esposa. Até porque eles se separaram e a irmã da mulher dele, a cunhada, foi morar com ele para cuidar das crianças. Então, pelo que eu entendi, eles se separaram. Ele continuou ajudando financeiramente a ex-mulher, mas eu acredito que ele tenha ficado com a guarda dos filhos, ou um período grande com os filhos, ou uma parte com os filhos. Eu não pesquisei muito a fundo também, né, gente? Mas a cunhada foi morar com ele para ajudar na criação. Tá bom, né? Sei. Enfim, é mais ou menos isso, então, gente, a vida dele, né? E ele vem a falecer, então, né, em 1870. E eu quero ler o que tá no epitáfio dele, gente, que assim, eu queria ver a sepultura dele, né, o túmulo original, né, ver o que estava escrito em inglês. Mas eu não encontrei na internet, gente, não encontrei o túmulo do Dickens. Então, nós vamos ficar aqui com o que tá, né, em português, que foi o que eu consegui achar. Que tá escrito assim: apoiante dos pobres, dos que sofrem e dos oprimidos. E com a sua morte, um dos maiores escritores da Inglaterra desaparecia para o mundo. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar isso, é bem conhecida, né, essa mensagem deixada então no túmulo, né, o epitáfio do Charles Dickens. E quanto à edição, né, gente? Então, a Velha Loja de Curiosidades, ela tá ali na primeira leva dos romances do Dickens, dos primeiros 5 livros ali que ele escreveu, que publicou. Esse daqui tá nessa leva, eu acho que é o terceiro ou quarto livro, tá, gente, que foi escrito em 1841. E como era costume da época, não saíam livros assim, ainda mais um livro grande do Dickens, que são tijolos, né, gente? Saía em folhetins, em jornais, né? Então, cada semana ali, ou um período a cada 15 dias, enfim, mensal, saía um trechinho da história, né? Contando como uma noveleta, né, gente? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, gente, esse livro aqui, ele não vai ser diferente dos demais, pelo menos dos que eu já conheço, dos que eu li, né? Vai ser uma leitura robusta, então não é aquele livro que tu quer ler rápido, que tu vai achar que, né, vai fluir a leitura. Não é nada complicado, mas é uma história pesada, assim. É um livro robusto, realmente, né, gente? Tem o Dickens, ele tem muitos personagens, né? É o que eu costumo dizer. Hoje em dia a gente tem as telenovelas, antes nós tínhamos as radionovelas e antes nós tínhamos Charles Dickens, porque é realmente isso daqui, gente, é aquele monte de personagem, várias coisas acontecendo. Esse daqui até não é tanto, mas tem sim, e que no fim acaba tudo se entrelaçando, né? E aqui também, né, gente, ele vai ter a crítica social tão bem conhecida nas obras dele, e o que eu gosto, porque não é uma crítica militante nem vitimista. Ela é até um pouco irônica, sabe? Ele tem um humor meio ácido para certas coisas, porque ele chega e te joga a realidade. Pronto, é assim, te vira com isso. Ele não vai ficar defendendo os personagens, mas ele vai te mostrar de uma maneira irônica a vida como ela é, né? Mas eu acho muito interessante a forma como ele faz isso, com muita categoria, com muita maestria. Mas vamos lá, né, gente? Vamos à história então, né? Nós temos então aqui no tomo 1, a gente, tão linda essa cor que ficou, né? Nós temos aqui então no tomo 1 a Nell, que é a nossa protagonista, né? É uma menina de uns 11 anos, mais ou menos, e o avô, né?
Mas na verdade, ali nas primeiras páginas, a Nel tá caminhando sozinha, ali pelas 10 da noite, meio que perdida num bairro. E ela encontra o senhor e pede para esse senhor, eu quero voltar para minha casa e tal, eu não sei como é que eu vou para casa e não sei o quê. E esse senhor já fica desconfiado, ele, poxa, uma menina com essa idade, a essa hora da noite perdida aqui. E eles vão, né? E ela super querida, assim, já pega na mão dele, já vai batendo papo. E ela vai dizendo, então, onde é que é a rua e tal. E ele leva, então, ela na velha loja de curiosidades. Ele deixa ela lá, né? E ele bate lá na porta e tal, e vem um senhor atender, que é o avô da Nel. E ele já fica meio indignado, ele, pô, como assim? Deixa essa menina, né? Essa hora da noite, e o avô só diz, minha Nel, querida, tu não sabe de nada e tal, não sei o quê. E a Nel ali tratando o avô, gente, essa menina, ela é muito querida, ela é muito fofa, ela adora esse avô, ela tem adoração por ele, ela cuida dele, assim, com muito amor, com muito carinho, super dedicada. E ele fala, Nel, um dia tu vai casar com um homem rico, com um homem maravilhoso e a gente vai ter uma vida melhor, né? E tal, o senhor vai embora, né? O senhor que levou a Nel ali, e daqui a pouco o avô dela também sai e a menina fica sozinha na loja de curiosidades. E a gente, com o passar das páginas, vê que ele faz isso toda noite. E tu fica, onde é que esse avô vai toda noite que deixa a criança sozinha dentro de casa? Logo a gente descobre, mas eu não vou falar isso pra vocês, né? Fica aí a curiosidade, não vou dar spoiler, como eu tomei o spoiler aqui na minha cara agora há pouco. Então a gente vem a saber, né, o porquê que ele faz isso e que também vai culminar numa outra situação, que eles são despejados da velha loja de curiosidades. Tem um agiota aqui, que é o Daniel Kilp. Gente, ele é execrável. Pensem num personagem nojento, ruim, nojento. Ai, gente, ele é um anão. Ele é um anão, mas ele é medonho, ele é briguento, ele é bichinho ruim, ele é inteligente. Execrável é a palavra, tá? E ele é agiota. E aí ele toma a loja de curiosidades do avô e da Nel. E eles não têm aonde cair mortos, pessoal. O que eles vão fazer? Eles não têm dinheiro, eles não têm nada. Eles fogem. O Daniel simplesmente já começa a tirar as coisas de dentro da loja. Isso daqui, essa loja não é mais tua, tu tá me devendo dinheiro, então, te vira. E os dois saem, gente, noite afora, fugidos, escondidos, sem rumo, para praticamente mendigar na rua. A Nel, ela é uma criança, claro, ela é muito esperta, inteligente, mas ela acha que vai dar tudo bem, aquela esperança, aquele pensamento positivo, assim, de crianças, né, aquela ingenuidade. E o avô meio que, o que eu vou fazer, né, não tenho o que fazer, eles vão. Então eles começam a caminhar por cidades, eles entram em contato com outras pessoas, sempre meio que foragidos, né? Querendo fugir desse agiota também. Eles vão encontrar pelo meio do caminho um teatro de punch, que são aqueles bonecos que tinha, né, pessoal, antigamente, aqueles teatros de rua. Eles vão para um museu de cera itinerante também. Então a gente vai tendo toda essa interação dos dois com pessoas que eles vão encontrando pelo caminho, que são pessoas às vezes bacanas e outras vezes também vão ter um certo interesse. Porque a Nel, apesar de ser uma menina de 11 anos, os caras já começam a olhar para ela como uma futura esposa. Ela tem um irmão, o Fred, que tem um amigo, o Dick. E esse irmão também a gente, né, vê que é um malandro também, não trabalha, sabe? Vive pela rua junto com esse Dick. E o que ele pensa? Esse velho tem dinheiro. Ele e o agiota acham que o avô da menina tem dinheiro. Tá fugindo porque tem dinheiro, olha só. Os dois, coitados, não tem nem onde cair mortos. E aí, o irmão dela, o Fred, tenta arranjar um casamento dela, da Nel, irmã dele, de 11 anos, com um amigo dele, o Dick. Porque ele pensa, eu casando a minha irmã com ele,
eles vão me dar algum dinheiro desse velho. E acontece que o agiota, gente, começa a pensar a mesma coisa. Ah, essa menina, ela é bem bonita, né? Muito linda. Vai ser daqui 2, 3 anos, olha só, daqui uns 2, 3 anos. Vai ser uma ótima esposa. E isso que esse agiota execrável, ele já é casado. Trata a mulher dele assim, daquele jeito, bate nela, enche ela de beliscão. É uma mulher super submissa, né? E ele já pensa também em querer encontrar anel para fazer anel de esposa. Então é o agiota sem vergonha, querendo casar com ela daqui a um tempo, e o irmão dela querendo casar anel também com um amigo. E o que eles vão fazer, esse bando todo, gente? Vão atrás dos dois, achando que eles têm dinheiro, que o velho, né, o avô tem dinheiro, e querendo pegar anel como esposa. Pois é, né, gente? Incrível, né? E num certo ponto eles vão se encontrar, porque o agiota não sabe do interesse dos outros dois, e os outros dois também não sabem do interesse do agiota, até que eles se encontram e começam os três ali a confabular, um mentindo para o outro, porque eles querem encontrar os dois. Então eles começam a inventar historinhas para que eles unam esforços para encontrar Anel e o avô, e um mentindo para o outro, que é pelo motivo tal, pelo motivo Y, mas no fundo os três querem dinheiro e Anel como esposa. Gente, muito legal a história, tá? Mais ou menos assim que fecha o tomo 1, então, Anel e o avô fugindo e esses vigaristas sem vergonhas interesseiros atrás dos dois, tá? Eu achei bem legal, tá, gente? Interessante. Eu vou ler um trechinho aqui, algumas coisinhas que eu separei aqui para mostrar para vocês, tá? Que uma delas tá aqui, gente. Que é o irmão da Nel, então o Fred conversando com esse amigo. E eles vão almoçar, eles não têm um tostão furado, né? E eles vão almoçar no restaurante e inventam lá uma história de que, depois de comer, é claro, né? Eu não tenho dinheiro, toma aqui meu endereço, eu vou te pagar depois, não te preocupa, que não sei o que, anota aí, aquela coisa toda. E aí, o Fred pergunta então pro Dick, pro amigo dele, né? Tipo assim, ele vê o Dick anotando numa caderneta, né, o endereço e o nome do restaurante. E o Fred pergunta assim pra ele: tu realmente pensa então em voltar aqui e pagar o que tu tá devendo? Aí o Dick vai dizer assim: não exatamente, Fred. Respondeu o imperturbável Richard, continuando a escrever como um homem de negócios. Escrever ali no bloquinho dele. Registro nesse livrinho os nomes das ruas em que não posso passar enquanto os estabelecimentos estiverem abertos. Este jantar de hoje interdita Long Acre, que é o nome da rua. Comprei um par de botas na Great Queen Street na semana passada e também não paguei. Agora resta apenas uma avenida para o Strand aberta e terei de encerrá-la a partir desta noite por causa de um par de luvas. As ruas estão se fechando tão rápido em todas as direções que dentro de um mês, a menos que minha tia me mande uma remessa, terei de desviar de 3 a 6 quilômetros da cidade para percorrer o meu caminho. Então, olha só como o Dickens ele traz de uma forma irônica, até engraçada, a realidade de duas pessoas que não têm dinheiro nem para se alimentar, né? Então, o Dickens é magistral, né, gente? E aí eu separei aqui, né, que vocês sempre perguntam, como é que tá a tradução, não sei o que, né? É o que eu digo, gente, eu não leio no original, então não tem como fazer uma comparação. Mas assim, eu encontrei uma coisa estranha aqui de novo, eu acho que então eu que estou errada, que eu mencionei isso no vídeo do John Boyne, A Casa Assombrada, que lá ele também se passa em 1800 e pouco, inclusive se menciona o Charles Dickens lá naquela história. E aí eles falam em ônibus. E eu até falei, poxa, ônibus nessa época? Não, né, gente? E aqui também eu encontrei mais uma passagem que eles falam, aquele ônibus londrino.
Gente, em 1841 já se usava o termo ônibus. Realmente, quem souber, deixa aqui nos comentários. E como é a segunda vez que eu tô vendo esse termo, eu não me lembro de ter visto isso em outras histórias. Eu leio muita coisa do século XIX, né, gente? Então, assim, não sei se eu estou enganado, se realmente esse termo ônibus é uma coisa bem antiga mesmo, né? Daí do século passado, retrasado, tá? E outra coisa que eu achei aqui também nessa edição é que ali pro final do livro, eles vão falar em ligação de telefone, tá? Porque diz assim, eles estão ali numa hospedaria e aí vai responder assim, ó, eu nunca recebi nada, respondeu o inquilino, ou no caso de alguém ligar, nunca ligam para mim. Gente, esse livro foi escrito em 1841. O telefone surgiu lá pelo final do século XIX, tudo bem, ali dentro dos 1800 e pouco. Mas a popularização do telefone foi a partir de 1900 e em residências de aristocratas, gente. Não era o populacho que tinha telefone, eles até tinham medo de usar o telefone, era uma coisa assim de outro mundo. Então eu achei isso muito estranho também, porque na verdade em 1841 o telefone eu acho que realmente não tinha nem sido projetado ainda. Eu acho que foi lá em 1876, mais ou menos, tá? Então para ir para as residências foi muitos anos depois, foi lá para 1900. Então acredito eu que tenha sido meio que uma mancada aqui também, tá, gente? Então não entendi isso daqui, fica aí no ar se alguém souber, tá? Porque aqui realmente é ligar de ligação telefônica, pelo que eu entendi do diálogo, tá? E é isso então, gente. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o dedão aí no like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, tá? Fica aqui a dica desses 2 tomos aqui lindíssimos, né? E mais pra frente nós vamos conversar então como vai ser o desfecho dessa grande história do indelével aquariano Charles Dickens. Nos vemos no próximo vídeo.